Glória a Deus, queridos. Esse povo é o melhor que tem na face da terra, irmãos. Não tem povo como este em lugar algum na face da terra. Amém? Queridos, livro do Gênesis, princípio e criação. Amém? Neste último culto de louvor e adoração, nesta casa, amém? No local onde nós nos reunimos, no nosso lar de destino, local onde Deus expressa aqui o seu poder, as suas maravilhas, e é onde nós demonstramos, irmãos, a palavra adoração, ela significa a maior forma de expressão e reconhecimento de uma divindade, do seu poder. Quando você adora a Deus, você está dizendo para Deus que o reconhece como Senhor da sua vida. Amém? A palavra adoração. Amém? E aquilo que você adora, você fica parecido. Amém? Você começa a adorar a Deus, você começa a se parecer com Deus. Você jamais será como Deus, mas você começa a se formar de fato como imagem e semelhança de Deus. Observe quem adora Mamão, por exemplo, que tem o dinheiro como seu Deus. A mente dessa pessoa só cifras, só fala em dinheiro, só participa daquilo que pode lhe trazer lucro. Aqueles que adoram as imagens vão se tornando como as tais. O Salmo 115, o verso de número 6 diz: tornam-se semelhantes a tais os que as praticam. Aqui nós não pregamos contra religião alguma, mas fazemos uso, irmãos, do manual do ser humano. Diga: a Bíblia Sagrada. Nosso manual de fé e prática. E está contido na Bíblia, irmãos. O que eu estou falando aqui está contido na Bíblia. E a Bíblia não é uma invenção humana. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Quem pode dizer, como o pastor Fábio, esta palavra transformou a minha vida? Você só falou para repetir as minhas palavras. Agora fala se é verdade. Esta palavra transformou a minha vida. Então lê comigo aqui, irmão, Gênesis 32 e o versículo 22 e depois o versículo 27. Gênesis 32, o versículo 22 e o versículo 27. Para quem está sem Bíblia, nós temos ali a mídia da igreja ali, o nosso sonoplasta ali, o nosso John, o nosso Júnior, o Antônio Júnior, que estão certamente projetando aqui no telão. Amém? Diz assim o versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O versículo 27 diz assim: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse, podei-vos assentar. Amém? Glória a Deus. As horas já estão avançadas, irmãos. Como eu não sou tão profundo como eu gostaria de ser, eu só quero 20 minutos. Amém? 21h10, 21h30, por ser o último culto de adoração, né, no dia de domingo do ano. Não tem problema se a gente chegar até as 21h50, 21h45, não tem? Amém? Fique em paz, ainda vai dar tempo de ver o Fantástico. Amém? E os acontecimentos desse domingo. Graças a Deus acabou a Copa do Mundo. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Olhem para cá, queridos. Queridos, é bem verdade que eu fico atônito, admirado, eu fico muito feliz, irmãos,
ao ver o andamento do culto e a maneira como Deus tem levantado aqui um povo, irmãos, forte, um povo adorador. E a maneira como os irmãos têm, de certa forma, feito um engajamento, eu quero acreditar que é a obra pura do Espírito Santo. Como uma engrenagem, as coisas vão se encaixando e vão acontecendo. E eu me recordo das palavras da família Cavalcante. Ele disse que essa igreja, ou esse ministério, que a igreja é única, é diferente. Não é pesado, é leve, não tem jugo, o povo não é oprimido. Catuca assim na quinta costela e fala assim: aqui pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode bater palma. Diga para os seus irmãos, diga, no Espírito pode tudo. Irmãos, eu não sei como é que tem gente que consegue ficar em casa ainda. Eu não sei se né, aquele tal primeiro amor que João escreveu à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu sou daqueles que ainda conto os minutos. Irmãos, eu gosto da terça-feira, amém? Com o pastor Sandro, então, nem fala. Mas a terça-feira aqui é maravilhosa. A quinta-feira, as irmãs que oram, irmãos. Lá na calçada, como diz um conhecido, já fico tudo arrupiado, amém? Mas quando vai chegando o domingão, domingão, irmãos, é maravilhoso, irmãos. É bom demais. Queridos, nós lemos aqui uma porção do homem chamado até então Jacó, que por sinal, a porção escriturística que ora lemos, ela fala justamente a respeito da sua troca de nome. E quem trocou foi Jesus, tá? Foi o próprio Deus. Esse anjo, ele é a representação de Deus. Esse anjo é o próprio Deus, que em forma teofânica se encontra com Jacó propositalmente. A Bíblia vai dizer que esse Jacó, ele recebe esse nome por conta dele nascer gêmeo com seu irmão Esaú. E a história nos conta que ele nasceu agarrado ali nos pés do seu irmão. A tradução do seu nome é usurpador ou enganador. E a cultura judaica, ela valoriza muito essa questão do nome. Os nomes são dados a um fato, um acontecimento, ou seguindo a linhagem de uma família, nome de um pai, de uma mãe, alguém que marcou a trajetória da família, da linhagem de forma positiva. Porém, Jacó, ele recebe o nome por conta de nascer agarrado no calcanhar do seu irmão. Mais à frente nós vamos ver que havia da parte do Senhor até mesmo uma profecia. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, e ele vai dizer à mãe de Jacó, e Esaú, por nome Rebeca, vai dizer: Rebeca, 2 nações você carrega no seu ventre. E é interessante que nessa época não tinha ultrassom, não tinha essas coisas que revelam o sexo, tampouco a quantidade de feto que havia nos ventres. Amém? Que essa terra seja fecunda. Quem recebe essa palavra? Que não. Para o Wagner, né? Pega aí, Wagner. Esse é Siloé mesmo. Esse é. Bem. E Deus vai dizer a Rebeca que 2 nações ela carregava em seu ventre, e que o maior, naturalmente o que nascesse primeiro, serviria ao menor, o que nascesse depois. Então Deus já estava dizendo: Rebeca, fique tranquila, porque a linhagem patriarcal está de pé, Abraão, Isaque, e o mais novo, amém, que recebeu o nome de Jacó. Porém a Bíblia vai dizer que a Rebeca parece que esqueceu dessa profecia. Tem hora que a gente esquece, né, irmãos? O tempo passa. A Bíblia diz que Isaque casa com 40 anos de idade. Isaque vai orar mais 26 anos para Rebeca gerar. Imagina alguém que está debaixo de uma promessa. Talvez essa pessoa esteja aqui. Você tem uma promessa,
E mais um final de ano chega. E graças a Deus nós não somos daqueles que pulam ondinha e joga a florzinha ali para receber. Não, a gente crê no Deus da promessa, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Então a Bíblia vai dizer que 26 anos se passam. E Isaac aguardando ali, irmãos. E Rebeca recebe a profecia. Agora ela gera, os meninos nascem, crescem, se desenvolvem. Esaú, irmãos, que recebe esse nome por nascer peludo e avermelhado, segundo a história, ele se torna um homem da caça. Esaú saía às caças, porém Jacó ficava mais próximo da mãe Rebeca. E a Bíblia vai dizer que um belo dia, Esaú está voltando ali da caça, e ele sente um cheiro, irmãos, de um guisado. E a cozinheira da casa era sua mãe, ou possivelmente a sua ama, uma conselheira que era comum nos dias. E a Bíblia vai dizer que ele, por ter fome, pergunta se Jacó não queria dar a ele uma porção, um prato, e Jacó oferece uma troca. Esaú, ele não pensa duas vezes, ele troca a sua primogenitura pelo então prato de lentilha. E o tempo passa, irmãos, e agora a Rebeca vai aconselhar o pai, ou melhor, o filho mais novo, a enganar seu pai. Uma história bastante corriqueira, isso aqui é só a título de conhecimento. E por conta disso, Jacó agora ele tem que se distanciar da família. E 20 anos, irmãos, vão se passar. Ele vai para a casa de Labão, seu tio. Ali ele se apaixona pela mais nova, que nós já sabemos por nome Raquel. Porém, para Labão seria um insulto casar a mais nova e manter a mais velha solteira. E o que ele faz? Então, ele engana. Infelizmente, Jacó enganou e também foi. O tempo passa e ele trabalha mais 7 anos por Raquel, que era sua mulher amada. E com o passar do tempo, ele vai até Labão para ter uma conversa, só que esta conversa ela não termina bem, porque Labão gostava dos trabalhos de Jacó. Talvez Labão não entendesse como talvez um parente, um ente, um colega de trabalho, alguém que é próximo a você geograficamente, ou até mesmo por uma questão afetiva, que as pessoas não entendem que Deus é contigo, que Deus te escolheu, e aquilo que você bota a mão acontece. Tem gente que fica te medindo, fazendo até o sinal da cruz, mede para a direita, mede para a esquerda, mede para cima, mede para baixo, e não consegue entender que tudo que você coloca a mão prospera, porque eles não sabem, irmãos, que quando Deus escolhe alguém, irmãos, quando Deus escolhe alguém, não tem mandinga. Não sei por que Deus está me levando a falar dessas coisas. Eu não vou falar mais não. Não tem levante, não tem calúnia, fofoca, olho grande. Nada disso impede, porque Deus te escolheu. Só que para quem está próximo, nós assistimos uma peça aqui, muito bem elaborada e executada, que demonstrou aqui, irmãos, um pai que estava mais preocupado com a vida profissional do que a vida. E infelizmente nós conhecemos pessoas assim, que se mata de trabalhar, irmãos, vive no trabalho. Quando algum colega abre uma oportunidade de vender um plantão, ele compra, ele fica cavando, porque o negócio dele é dinheiro. Porém, você não se esforça tanto, mas você faz a sua parte, cuida da sua família, cuida do seu ministério, e as coisas começam a acontecer na sua vida, porque Deus simplesmente te escolheu. E Jacó era o escolhido de Deus, igreja. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jacó, ele decide sair da casa de Labão, só que a conversa não é amigável. Então ele sai, irmão Antônio, da Fabiana, está cheio de Antônio aqui hoje, graças a Deus por isso. Então a Bíblia vai dizer que ele sai, irmãos.
Foi o trecho que nós lemos, 32, 22 de Gênesis. Então Jacó levantou-se aquela mesma noite. Que noite foi essa? Que ele se desentendeu com Labão, seu sogro. E ele decide a seguir para Canaã, porque Deus assim tinha o ordenado. E no caminho de Canaã, ele vai ter um encontro com um outro anjo, agora no Val de Jaboque, onde ele vai ter o toque na coxa. Aí talvez tu me pergunta, por que que Deus interviu na trajetória de Jacó no caminho para Canaã? Porque Jacó está indo consertar um erro, uma falha de simplesmente 20 anos. Quantos anos? Quantos anos? Só que ele está indo consertar um erro, deixando outro erro para trás. E que Deus é esse, irmãos? Jacó não está entendendo que ele deixa uma situação mal resolvida com então seu sogro e decide ir se acertar com seu irmão. Logo, irmãos, as coisas tendem a dar errado. Aí nós lemos aqui, queridos, que ele vai passar pelo Val de Jaboque. Val de Jaboque hoje é uma região conhecida como Jordânia, ou Cisjordânia, onde Israel decidiu colocar um acampamento militar para guardar a sua fronteira. E nesse lugar, irmãos, nessa região, pelo menos 3 reinos foram constituídos. Quantos reinos? Irmãos, Moabe e Amon, resultado de um incesto das filhas de Ló com seu pai. Jacó está nessa bifurcação, se é que pode se tratar assim, embora não eram 2 caminhos, mas 3 que se apresentaram, e simplesmente a descendência de Edom, que é Esaú, seu irmão. 3 nações que não eram exemplo, nem campo fértil para que Jacó pudesse se estabelecer. Então Jacó, irmãos, ele está no Val de Jaboque, atravessando esse val, 3 reinos adiante, mas ele opta, ele escolhe por Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus tinha prometido ao seu avô, onde a sua família ia se desenvolver e se estabelecer como nação na terra. Há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer escolhas. E para que a gente possa fazer escolhas, irmãos, não existe sucesso na vida de ninguém sem a gente fazer alguns reparos. Se não tiver reparação, jamais haverá restauração. Grava isso. Jamais. Ninguém, irmãos, caminha sempre reto. Em algum momento vai ter um deslize. Em algum momento vai sair do trilho. Em algum momento você vai entristecer alguém, ou você vai se entristecer com alguém. E muitas das vezes, irmãos, até dotado da razão, você, por amor de Deus, você tem que dar a razão para que a paz se estabeleça. É a vida com Deus, irmãos. A vida com Deus, como nós ouvimos aqui certa feita, é como um reino de ponta cabeça. É uma matemática que no pensamento natural não bate. Você está cheio da razão, você dá razão para que a coisa corra bem. Muitas das vezes, mediante a tomar determinadas ou melhor, tomar atitudes, você recua para o bem-estar da sua família e da sua casa. E nós temos aprendido, irmãos, nessa curta trajetória, pega essa senha aqui, quem quiser, que muitas das vezes o calar é a melhor resposta que você pode dar para alguém. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Jacó entendeu isso. E agora Jacó ele é obrigado a voltar em Esaú. Sabe qual é o ódio de Esaú? É que ele entende que Jacó o enganou. Jacó não enganou Esaú. Jacó enganou seu pai. E por conta disso pagou um alto preço. Irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, você vai ver Ismael e Isaque enterrando Abraão. Mas você não vê Esaú e Jacó enterrando Isaque. Por quê? Por causa da expertise de Jacó. Mas há momentos que Deus nos ordena a fazer o caminho de volta. Reparar para restaurar.
Existem situações da nossa vida, grave isso aqui, que o tempo não vai fazer o papel que nós temos que fazer. Pastor, não entendi. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, um grande vulto das Sagradas Escrituras, por nome Moisés. O tempo passou. 40 anos lá no deserto de Midian, fugiu do Egito por conta de matar um egípcio. 40 anos se passaram. Talvez Moisés tenha pensado consigo, o fato foi esquecido. Mas na verdade, Deus, em sua sapiência, a própria sabedoria personificada, ou Deus em espírito que fala conosco todo o tempo, ele visitou a Moisés justamente no período em que Moisés estava muito frustrado. Porque, irmãos, determinadas atitudes que nós tomamos, ela vai acarretar e acumular, e nós vamos arquivando problemas, porque um abismo puxa outro abismo. Você foge de uma situação mal resolvida, daqui a pouco vão surgindo outra, mais outra, mais outra. Aí quando você dá conta, você está mais enrolado do que qualquer outra coisa. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse mesmo Moisés, que escreve os Salmos 90, e que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele vai simplesmente dizer o seguinte em Atos, que Moisés, na idade agora de 80 anos, quantos anos? Ele vai viver uma experiência com Deus, onde uma sarça vai acender e Deus vai dizer: Moisés, tu é aquele que vai tornar o Egito e libertar o meu povo. Por quê, queridos? Moisés, quando escreve os Salmos 90, em especial o versículo 7, ou verso 7, por se tratar de Salmo, Moisés vai dizer assim: é determinado ao homem viver 60 anos, 65, até 70, talvez por suas robustez, 72, 75. Aí Deus vai dizer a Moisés, quer dizer que por conta da sua frustração, agora você vai determinar o tempo de vida do homem. Diga para o seu irmão: cuidado com as palavras, no dia da frustração, no dia que você estiver entristecido, aborrecido, faz um favor, feche a boca. Diga isso para o seu irmão: o dia que você estiver aborrecido, cuidado com as suas palavras. Diga assim, quando você fala para alguém, diga, quando você fala para alguém, é possível reparar, ainda que tu não puxe de volta, irmãos, as palavras liberadas, mas um pedido de perdão é curador, irmãos, é restaurador. Mas quando você fala para o céu, e quando você fala para Deus, para que nasci, para que vim o mundo, não acontece nada de bom na minha vida, quando é que vai chegar a minha vez? Aí você começa a liberar a palavra. Deus disse para Moisés: Moisés, já que o homem só pode viver 70 anos, com 80 tu vai entrar no Egito e vai tirar o meu povo. Quem quer saber o resultado? Quem quer saber o resultado? Moisés viveu mais 40, 120 anos. O homem que disse que o homem tinha de vida 70 anos, recebeu mais 50 anos de vida. Quem quer viver mais 50 anos aí? Levanta a mão. Quem quer viver mais 50 anos? Deixa eu terminar. E a Bíblia diz, Deuteronômio 34, Moisés sobe o monte Nebo e não desce mais. Segura, Robson. A Bíblia vai dizer que os olhos de Moisés não escureceram. Segura, André. 120 anos e o velhinho está subindo o monte. 120 anos e o velhinho está conduzindo um rebanho. 120 anos e o Moisés está cheio do vigor, pastor Anderson. Vou liberar para quem tem mão para receber. Recebam saúde. 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 Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Irmãos, eu começo a pregar, em 10 minutos eu entrego.
Irmãos, após se deparar com esses 3 reinos no Val de Jaboque, só para você ter uma ideia hoje, a Cisjordânia hoje, irmãos, seu território compõe 97% do islamismo. 97%, 3% de cristãos. E esses 3% são os protestantes e os católicos. 3%. Olha a escolha que Jacó teve que fazer. Imagina se ele decide estabelecer acampamento ali. Porque aquele lugar, Wilson, se chama Manaim. A tradução do nome Manaim quer dizer acampamento de Deus. Só que ele já tinha estabelecido o seu acampamento. Quando Deus visitou Jacó e disse para ele voltar aí de encontro ao seu irmão, e ele atende, Deus começa a colocar o seu reino para guardá-lo. Porque quem anda em obediência com Deus, Deus não se distancia, Deus se aproxima. E quando Jacó observa que Manaim estava estabelecido, próximo do seu acampamento, Jacó decide se aproximar. Diga para o seu irmão: Deus escolheu estabelecer o seu exército na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, até na faculdade ele vai contigo, no curso, no colégio, aonde tu botar o pé, Deus vai passar contigo juntinho, porque ele decidiu escolher por você. Quem é que reconhece que é escolhido por Deus, que é um escolhido de Deus? Oh, glória! Eu sinto Deus aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que agora o anjo que se apresenta, e esse anjo, ele se apresenta à noite. Ele se apresenta à noite. Noite na Bíblia, irmãos, no literal é escuro, é escuridão. Mas no espiritual é dia difícil. Desemprego, talvez enfermidade, dificuldade na vida sentimental. A noite na Bíblia tem muito, é um leque de variações de situação. E qual era a situação de Jacó? Jacó temia que o seu irmão pudesse o matar. Ele vai até fazer uma conta. Ele vai dividir o seu povo em 2 grupos. Quantos grupos? E manda as servas com os filhos das servas, que também eram seus, na frente. Manda a companhia de Leia também logo a seguinte. E vai guardar aquela que ele mais amava. E o que me chama a atenção é que quando ele toma essa decisão, todos se retiram e ele vai ficar sós. Porque tem situação que Deus vai falar contigo, que não vai ter esposa, esposo, filhos, parente algum, melhor amigo, fechamento, chegado, o parceiro do zap, o pessoal do grupo. Não vai ter. Tem coisa que Deus vai falar contigo, penia a penia, face a face, tete a tete. E Deus escolheu falar com Jacó. E Jacó então, irmãos, quando percebe que se tratava de um anjo da parte do Senhor ou do próprio Deus, Jacó pensou: esta é a luta da minha vida, porque existem lutas que não vale a pena entrar. Mas Paulo disse a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate pela luta do seu propósito. Quando não, o próprio Paulo disse: combati o bom combate. Se Paulo disse que combateu o bom combate, que existem combates que não vale nem a pena entrar. Mas Jacó estava tão, irmãos, marcado por atitudes impensadas, por tomar atitudes precipitadas, e tanta gente que ele enganou e mentiu, e já estava fugitivo de Labão, e Deus deu um sonho a Labão para que não o perseguisse, senão Labão também passava fio de espada a Jacó. Então Jacó, quando viu aquela oportunidade, ele disse: eia, esta é a oportunidade da minha vida. Deixa eu te falar um negócio aqui. Existe, vou nem polarizar, oportunidade que é única. Única. Se eu fizesse a seguinte pergunta aqui:
Quem é que não se arrepende? E se pudesse voltar no tempo, e se pudesse voltar atrás, de portas que se abriram, de atitudes que tomamos, de questões que tomamos. Mas o que eu tenho para dizer aqui hoje, não é porta de emprego, não é um relacionamento que de repente você poderia ter recuado ou deixou de avançar, não é aquele sonho, talvez, de forma terrena e plana que você deixou de receber, mas a oportunidade de hoje é a seguinte, é porta chamada céu. Jesus está mandando dizer à igreja que aqui chegou neste último culto de domingo, neste templo, nesta casa, nesta partícula chamada Siloé em Chamas. Hoje é o dia da sua oportunidade, e tem anjo de Deus aqui no nosso meio, e ele manda te dizer, é hoje, você pega ou larga. Hoje Deus veio aqui para cuidar de você, tratar de você, te convidar para um particular, para uma intimidade, para que você volte a caminhar com ele, para o trilho, para as situações que passaram, uma nova história. Quem quer? Quem deseja? Quem reconhece que precisa? Jacó pensou, hoje é a oportunidade da minha vida. Então ele vai agarrar o anjo. Ele não agarra de dia, ele agarra de noite. A situação era difícil. Ele pensou, do jeito que está, não pode continuar. Eu não sei se tem alguém com esse pensamento aqui. Se está bom como está, permanece aí. Mas se você entende que hoje é o dia da virada, que hoje é o dia que Deus marcou para mudar a tua história, que hoje é o dia que Deus marcou para te trazer para perto, que hoje é o dia que Deus marcou para mudar o ambiente da tua casa, que hoje é o dia que Deus marcou para salvar a tua família, que hoje é o dia que Deus marcou para mudar a história do teu casamento, que hoje é o dia que Deus marcou para elevar-se. É hoje que recebe essa palavra. Me dá um sinal, pelo amor de Deus, eu estou sentindo uma presença aqui. Ele está aqui no nosso meio. Catuca ele aí, catuca ela, diga hoje. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. A história da tua vida muda hoje. Jacó agarrou. Calando se cabanai. Xalablovinai, Rabandai, Calablando que passa. Fica de pé, varão. Não precisa nem falar o nome, é o de lá. Querido, muito obrigado. Mas é o de lá. Eu não me recordo o nome dele. Mas Deus manda te dizer, foi ele que te trouxe. Situações se levantou para tu não chegar aqui hoje. Mas tu rompeu. Tu venceu. Porque quem te trouxe te tomou pela mão. Situações se levantaram até para ceifar a sua vida, mas Deus te conservou. Eu vejo como uma mão abre assim a sua mente, enfia um livro pequeno chamado Novo Testamento, aonde tu vai ter sabedoria do céu, e vai ter, sabe, uma mente fresca, uma mente renovada para gravar capítulos, versículos, história da Bíblia. O mesmo tempo que eu te vejo daqui para aí, eu também estou aí te vendo aqui. Em um curto período de tempo, nós vamos te ver pregar, varão. E eu via Deus te usando numa sapiência, numa sabedoria, numa autoridade de óleo pingar, e o nome do Senhor ser glorificado. E te digo mais, tu vai visitar presídio, tu vai visitar alabado que faço, tem coisas tremendas, e muita gente vai parar para te ouvir. Tu recebe essa palavra, fecha a tua mão e toma o teu assento aí, que eu já vou encerrar o negócio aqui. Ei, Tomás, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Esta obra é dele. Essa obra não é de homem. Ai. Ele fala para dentro e fala para fora. Fala para os da casa e fala para os visitantes. Deus está te chamando para um penia, para um tete a tete, para um particular.
particular, abramos propósitos, porque Deus quer derramar e vai encher até a tampa, vai transbordar, vão te ter como louco, como louca. Tu vai começar a deixar Deus te usar, e onde tu pisar, pessoas vão se arrepiar. Se a juventude se ligar, Deus vai pipocar uma por uma, vai levantar jovem, vai levantar idoso, vai levantar. Num pensamento natural, talvez Jacó pensou: eu sou a última pessoa do mundo que Deus vai pensar em visitar. Parece até o pastor Fábio, né? Eu sou a última pessoa do mundo que Deus vai pensar em usar. Eu sou a última pessoa do mundo que Deus vai olhar. Mas Jacó, irmãos, tortinho, enganador, mentiroso, salafrário, pilantra, 7-1. Mas o anjo desceu lá da glória e foi até o 7-1 pilantra. Parece que é uma virtude, né? Ter essas desqualificação, mas é que a escolha de Deus, Toninho, não é como a nossa escolha. A gente quer ficar longe, quer distanciar, mas Deus quer trazer para perto, porque quem se aproxima de Deus tem sua vida transformada, tem sua vida restaurada. Quem deseja, quem quer, quem reconhece. Meu Deus, eu estou te sentindo aqui. O homem natural julga, o homem natural aponta, o homem natural deixa de receber porque se preocupa mais com a vida alheia do que com a própria. Mas Deus, que tem uma forma diferente. Eu estava estudando essa porção aqui, irmãos. A pastora falou aqui do seu convidado, e eu convidei aqui um varão que fez parte da minha infância. Eu tive muita dificuldade de espelho. É bom que está sendo gravado, mas não digo isso com direção, estou falando a realidade da minha vida. Eu tive muita dificuldade de espelho. Que é isso, pastor? Alguém que eu pudesse olhar, mirar e dizer: quero ser como esse homem. Mas Deus me deu algumas oportunidades de ver alguns guerreiros. Eu cheguei aqui no Sossego muito jovem, menino, e tinha ali do lado da Dona Francisca uma casa velha. Nós brincávamos ali, nos escondíamos, tinha uma mangueira ali que a gente de vez em quando matava fome. E de repente chegou uma família. E eu tinha um amigo por nome Daniel, acho que ele nem sabia na época porque o nome dele era esse. Como a gente não conhecia a Bíblia, era apenas um nome comum. Mas hoje é um crente em Cristo Jesus. Está morando no estado do Espírito Santo. E eu creio que já entendeu por que o pai, talvez até sem saber, deu o nome a ele. E Daniel chegou para mim e falou assim: eu tenho uma prima chamada Pamela Kelly. Diferente, né? E essa minha prima, com a família, com meu tio e tal, está vindo morar aqui. E eles foram morar lá na Casa Velha. Destruir o nosso lugar de brincar de pique-esconde. E como eu falei que para que haja restauração é necessário reparação, porque toda restauração chama atenção, sim ou não? Toda restauração chama atenção, sim ou não? Essa semana eu estava dentro do carro aqui, e uns vizinhos meus aqui que eu amo demais, amo meu vizinho, não sei o que seria de mim ser meu vizinho. Aí ele parou em frente, aí: rapaz, como é que ficou bonito isso aí, né? Restaurou, né? Chamou atenção. Aí ele olhou para o meu toldozinho ali, ele falou: ah, o Fábio está de brincadeira com esse toldo aí, que toldo feio. Eu fui abrir a porta do carro: bom dia, meu vizinho. Aí ele: está escutando aí? Eu estou escutando. Isso aí é só provisório, meu vizinho. Mas chamou atenção a restauração, irmãos. E aí então Casa Velha começou a chamar atenção, porque ela foi sendo demolida e construída uma nova casa. E eu vi a garra, irmãos, porque sempre moramos de aluguel, tá? Minha irmã Angélica lá no fundo, que não me deixa mentir, em Nova Iguaçu. Depois viemos morar na casa da nossa tia, que nos acolheu, nossa mãe. E eu vi ali uma família com muita garra.
Por isso que o testemunho do pequeno, do Luiz Cláudio, me tocou, porque, né, ele contou uma história aqui muito bonita. E aquela casa começou a ser construída. E como alguém está fazendo alguma coisa diferente, porque quem quer ser igual é igual, mas quem quer fazer diferente faz a diferença. Não tem como ser diferente fazendo a mesma. Então, como é que se faz a diferença? Fazendo de? Então, tinha alguma coisa diferente acontecendo ali naquele lugar. E a casa sendo construída, irmãos. Daqui a pouco vem a esposa e enche o carrinho e leva, e tira pedra, e tira entulho, e leva, e constrói tijolo sobre tijolo, e pedra, e afunda, e quebra. Meu amigo, que obra! Né, pastor Anderson? E aquilo foi chamando a atenção da gente. E, irmãos, Deus me deu 2 oportunidades. O outro não está aqui, que é o seu José Miranda. Um outro senhor que eu também olhei para ele como um chefe de família, um pai de verdade. E esse homem da casa velha é o Antônio. Fica de pé, cadê o Antônio? Fica de pé, meu amigo. Fica de pé, Antônio. Fica de pé, meu amigo. Está ali o seu Antônio. Ai, seu Antônio, olha para mim aqui. Agora eu vou falar uma coisa feia, vocês não vão ouvir não, principalmente os jovens. Eu casei com a dona Patrícia. E ela trabalhava com uma amiga por nome Andréia. O esposo da Andréia, Alisson. Eu faço aniversário no dia 3 de novembro e faz no dia 4. E o Alisson decidiu trocar de carro. E pintou a oportunidade da gente comprar o nosso primeiro carrinho. Aí compramos um Corsa Wind 95, né? Irmãos, tá por vida aí. Eu botei aquele som, né? Aquela sonzeira do preto, né? Do negão, né? Aí venho eu com Corsinha lá do outro lado, irmãos. Tati quebra barraco. Levanto a tampa do Corsinha lá para casa, para o bar do Antônio. Aquelas músicas, né? Se é que pode chamar de música. E eu quero pedir perdão, Antônio, aqui de púlpito. O senhor Antônio tem o senhor aqui, o senhor não tem noção. Tem hora que eu mesmo nem acredito, irmãos, que Deus me escolheu. Mas quando essas coisas acontecem, eu chego à conclusão que Deus de fato me escolheu. E a gente precisa, irmãos, que Deus toque nas pessoas que nos viram, principalmente o nosso lado negro, nosso lado obscuro, né, Wilson, meu amigo? Para que, irmãos, a glória de Deus se manifeste. Escute isso aqui, seu Antônio. O senhor, junto com o seu Miranda, foi um exemplo para mim de chefe de família, de pai de garra. Junto com a sua esposa, dona Sandra, carregava os carrinhos de mão cheia de pedra, de entulho. Coisa forte, irmãos. Por que eu falo isso, queridos? Que da mesma forma nós somos observados, quando não pelos homens, pelos céus. Porque Jacó estava debaixo de uma escolha. Deus disse à sua mãe antes dele nascer que ele seria o terceiro na linhagem patriarcal. E ele burlou, ele deu um jeitinho, não precisava, mas ele fez. Só que Deus é misericordioso. Talvez tenha alguém aqui hoje que mesmo debaixo de promessa agiu de uma forma incoerente, saiu do trilho, se afastou, os anos passaram. Como eu estava falando de Moisés, que postergou a libertação do povo, pelo menos em 40 anos. Porque não foi em 400, foi aproximadamente 440 anos dentro do Egito. Esses 40 quem acrescentou foi Moisés, mas Deus não trocou a escolha. Consegue entender? Saiu do trilho, está vivo? A esperança. Saiu do trilho, escorregou, vacilou, está vivo? Deus está te chamando. E hoje Deus marcou na data. Não é um calendário terreno, Elaine, é um calendário celestial. Tem pessoas aqui que precisam se posicionar. E é no dia chamado hoje. Jesus está te chamando. Talvez algumas coisas estão dando errado. Pessoas que você se dava bem já não te entende, já não consegue se aproximar. Parece que as polaridades se inverteram. Mas hoje é o dia da sua vitória, da transformação, do up, da mudança. Cadê a primeira pessoa? Eu quero orar, irmãos. Eu não posso
posso ir além, até aqui o Senhor me deu. Mas se tem alguém aqui que reconhece que precisa mudar o trilho, o cursor da sua vida, para que as coisas possam acontecer, primeiro, para a porta do céu se abrir, segundo, para que as coisas possam se alinhar, cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Primeira pessoa, segundo um casal, terceira pessoa me dê, para que o nome do Senhor seja glorificado. A quarta pessoa, a quinta pessoa, cadê a sexta pessoa? Jesus está te chamando, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele vai fazer de você uma referência. Cadê a sexta, a sétima pessoa? Cadê, queridos? Com suas forças você não consegue, você não chega. Se Deus precisar, Ele te marca, mas Ele não te perde. Ele não te perde. Sexta, sétima, cadê a oitava pessoa? É isso? Cadê a oitava pessoa? Quero orar. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu pedi à igreja que se coloque de pé. Alablando que faz. Arabamandarabasui. Calas e calavai. Uou! Uou! Estende a mão para cá, queridos. Estende as mãos para cá. Pessoas se alinhando com o céu. Pessoas entregando suas vidas a Jesus, que terão suas vidas transformadas. Pastor, como é que é isso de entregar a vida para Jesus? Deixa eu te explicar um negócio aqui. Irmãos, as coisas de Deus é com ordem. As coisas de Deus é com decência. Não é chegando que eu estou. Não é chegando que eu estou. É diferente, irmãos. Com Jesus você tem que vir à frente, levantar a mão, confessar. Porque quem diz que não tem pecado já comete o pecado da mentira. E quem comete mentira não é filho de Deus. Aí você entrega a sua vida para Jesus. E agora, pastor? Agora você começa a caminhar. Caminhar, converter. O que é converter? Mudar a direção. Se você tem o caminho do bar, agora você tem o caminho da igreja. Se você tem o caminho lá da resenha com os amigos, da cervejinha, agora você tem o caminho de casa. E as coisas vão mudando na medida em que você muda. Na medida em que você muda, Deus vai mudando. Na medida em que você se esforça, Deus vai te honrando. Na medida em que você se dedica, Deus vai te glorificar. Ai, ai, ai. Quem está entendendo, irmãos? Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Eu vou ver a glória de Deus na vida dos meus irmãos. Vou ver. Vou ver. Eu sei que eu vou. Eu vou ter prazer em te ouvir. Eu vou ter prazer em ouvi-los. Coragem para dar o passo. Estende a mão para cá, igreja. Estende a mão para cá, igreja. Sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Estende a mão para cá, queridos. Alguém entregando a vida para Jesus? Alguém reconhecendo Jesus como seu Senhor? Entregando a vida para Jesus? Mas quem? Entregando a vida para Jesus. Cadê as irmãs que oram? Cadê os irmãos? Aproxima aqui. Faz aqui, irmãos, a pesquisa aqui, boca a boca, aqui no ouvido, aqui, pergunta. Para a gente orar, irmãos, sabendo por que a gente está orando. A oração tem que ter direção.
entregando a vida, se posicionando. O que está acontecendo? Diz para... Aceitando Jesus, Márcio, meu amigo, glória a Deus. Estende a mão para cá, igreja. Festa no céu. Reconciliando Lopes. Festa no céu, igreja. Voltando para Jesus, qual é o nome do varão? Diogo. Voltando para Jesus, a esposa junto e a princesa com futuro brilhante. Quem crê assim, irmãos? Oh, glória, a mãezinha da Simone, firmando seus passos, serva de Deus. Isso, é para frente que se olha. Monique, glória a Deus. Minê, estende a mão para cá, igreja. Bondoso Deus, nós louvamos o teu nome, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, eis aí o resultado da unidade do corpo, dessa célula, dessa partícula do reino chamada Siloé em chamas. Pai, o conjunto da obra, da dedicação dos líderes, dos departamentos, até mesmo as crianças, Senhor, procurando dar o melhor para Ti. E o Senhor prometeu que muitas almas se renderiam, e nós temos visto. Mas tudo isso é para a glória do teu nome, pois aqui a glória é sua, Senhor. A honra é tua, não é de homens. E nós queremos tributar a Ti e louvar o teu nome pela ação, pela atitude sábia dos teus filhos. Ajuda eles, Senhor, fortaleça eles. E se ainda hoje o inimigo da nossa alma tentar os tirar desse trilho, convidar para alguma situação que não te louva, receberá a porta na cara, porque o Espírito preenche o espaço vazio, e essas vidas são transformadas para a glória do teu nome, Senhor. Recebe o louvor, ó Pai, recebe glória, recebe palmas da tua igreja, recebe glória, recebe aleluia. Tem festa no céu, tem festa na terra. Abraça ela, Cris. Abraça. Isso, Márcio, Diogo, Deus abençoe.